vivam em comunhão, em unidade, unidade. La 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 la. Em unidade, unidade. La 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 la. Hinema tovu mangai, shevet kavim yachad. Hinema tovu mangai, shevet kavim yachad. Hinema tov, hinema tov. La 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 la. Hinema tov, hinema tov. La 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 la. La 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 la. Hinema tovu manai, hinema tovu manai, shevet kavim yachad. Hinema tovu manai, shevet kavim yachad. Hinema tov, hinema tov. La 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 la. Hinema tov, hinema tov. La 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 la. Quão bom e agradável é, irmãos vivam em comunhão. Quão bom e agradável é, irmãos vivam em comunhão. Em unidade, unidade. La 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 la. Em unidade, unidade. La 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 la. Hinema tovu manai, shevet kavim yachad. Hinema tovu manai, shevet kavim yachad. Hinema tov, hinema tov. La 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 la. Hinema tov, hinema tov. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Quão bom e agradável é que irmãos vivam em comunhão. Quão bom e agradável é que irmãos vivam em comunhão. Em unidade, unidade. La 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 la. Em unidade, unidade. La 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 la. Quão bom e agradável é que irmãos vivam em comunhão. Quão bom e agradável é que irmãos vivam em comunhão. Em unidade, unidade. La 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 la. Em unidade, unidade. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hallelujah. 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 King David was the greatest king of all of Israel. Rei Davi foi o maior rei de Israel. And it wasn't because he was a great warrior. E não foi porque ele era um grande guerreiro. He knew that his strength was not in his sword, Ele sabia que a sua força não estava na sua espada, but he knew that his strength was on his knees. mas sabia que a sua força estava nos seus joelhos. His greatest strength A sua maior força was when he called all of Israel aconteceu quando ele chamava todo Israel to bow before the Lord para se prostrar diante do and to Senhor worship him e adorá-lo in spirit and in em truth. espírito e em verdade. In Psalm 95, E no Salmo 95, he said, "Come and let's sing for joy ele to the disse: Lord. vinde e cantemos com júbilo ao Senhor. Let's shout aloud to the rock.
Vamos bradar bem alto a rocha. the rock of all Israel. Olá, uma boa noite para você. Está no ar mais um episódio do Davar Podcast, o podcast que tem uma palavra para você. Muito prazer, eu sou o Pastor Caio, com você nessa noite, juntamente com o meu amigo Pastor Davi. Dá um oi pra galera aí, pastor. A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, Davar Podcast, um palavra da vida. Estamos aqui, Pastor Caio, nosso amigo, convidado especial, Pastor Eric. Deus abençoe grandemente a sua vida, pastor. Você. Pai do Senhor, povo de Deus, um prazer muito grande estar aqui esta noite participando do podcast da VAR, juntamente com o pastor Caio e o pastor Davi. Bom, para você que não sabe, Davar significa palavra em hebraico. Então, nada mais é do que um podcast que tem uma palavra para você. Essa pessoa que está aqui hoje não é só um convidado, irmão. Para mim, é um espelho, continua sendo. É uma pessoa que me inspirou, que viu o começo da minha caminhada e foi muito usado por Deus para falar comigo, o Eric. E nós vamos abordar aqui, além de conhecê-lo, nós vamos abordar um assunto muito interessante pautado em 2 Timóteo 4:2, que diz: prega a palavra em tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então nós vamos conhecer o Eric e vamos também discutir acerca dos desafios do altar dos pregadores. Não, Eric? E aí vem a primeira pergunta. Quem é evangelista Eric? Glória a Deus. Pai do Senhor, mais uma vez, evangelista Eric, começar contando aqui um pouquinho da caminhada, né, para que os irmãos possam conhecer. Deus, ele me chamou para a sua maravilhosa obra aos meus 15 anos de idade. Foi quando eu me converti de verdade ao Senhor Jesus Cristo. Olha aí. E a partir daí, Deus foi fazendo uma obra maravilhosa na minha vida. A gente foi orando, buscando, conhecendo mais e mais a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, mergulhando nas Escrituras. E Deus foi firmando os nossos passos, onde Ele me constituiu como um pregador da sua palavra. Me deu uma família maravilhosa, minha esposa Thalita, meu filho Natanael. Hoje, nós fazemos parte do Ministério do Belém, setor 50, fica na região de Parelheiros. E estamos aí caminhando e pregando a palavra de Deus, né, conforme o Senhor nos chamou. E como é que foi, Eric, para você esse contato com o evangelho? Conta aí, a gente quer conhecer a sua história. Não se acanha, não. É um bate-papo leve, é um bate-papo descontraído e tenho certeza que Deus vai falar conosco aí. Eu uso muito, né, o começo da minha caminhada para poder orientar alguns jovens, algumas pessoas que estão no início da sua fé, no início da sua jornada, porque o começo não é fácil. O começo é onde nós precisamos de renúncia. O que realmente nós queremos, o que realmente nós estamos dispostos a fazer para poder conhecer a Deus e viver a chamada e o propósito. Tanto é que eu me lembro daquela passagem de Moisés. Eu prego e falo muito sobre isso. Quando ele estava no monte, ele viu a sarça pegando fogo e o fogo não consumia, né? Arrasnei raboeiro, sarça dente. A sarça não era consumida pelo fogo. Maravilha. Quando ele foi se aproximar, porque ele queria chegar mais próximo para ver de perto aquela visão maravilhosa, o próprio Deus, através da pessoa ali do anjo, né? Ele disse: não te chegues para cá, porque o lugar em que você está é terra santa. Olha aí. Eu tiro daqui um pouco da minha conversão, porque partindo desse ponto aqui, é o momento da decisão. Moisés, ele viu uma partícula da glória de Deus, só que ele queria mais. E Deus proporcionou para ele e colocou condições. Se você quer mais, Moisés, você vai ter que tirar a sandália dos seus pés, Olha só. porque o lugar em que você está é terra Se santa. desprender, né? Olha aí, Se Davi. desprender. Olha aí. Então, quando eu conheci, eu senti o arrepio, mas eu queria mais de Deus. E nesse querer mais de Deus, foi quando Deus pediu para mim, impôs condições. Se você quer mais de mim, então você vai ter que renunciar a algumas coisas, tirar a sandália do pé. Foi aonde eu abri mão de muitas coisas que eu fazia, vivenciava, que ainda eram atos pecaminosos. E partindo daí,
foi aonde Deus começou a revelar a chamada na minha vida, assim como Moisés, quando ele tomou a decisão de tirar a sandália, se aproximou da sarça, Deus foi e revelou para ele o propósito. Eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de tua mãe, e revelou o propósito, que era o propósito de libertador. Mas Deus só traz essa revelação para ele quando ele decidiu tirar a sandália. Então tem muitas chamadas aí também de pessoas que só vai se desenrolar a partir do momento que elas aceitarem Meu Deus. essa condicional de Deus. Meu Então Deus. a minha chamada foi isso. Quando eu aceitei a condicional de Deus, Deus começou a se revelar para mim de uma forma diferente. Aí pronto. Meu Deus. Aí é mar vermelho, aí é Ó, sarça ardente. eu sou suspeito de falar, pastor Davi. Você já viu quando a pessoa fica quando tá perto de alguém famoso? Que isso. Né? Não, mas não é tirando sarro, não. Eu tenho uma grande admiração pelo Eric. Glória a Deus. O Eric, ele impactou muito o começo da minha chamada. A gente via Deus usar o Eric assim de forma que a gente fala, meu Deus do céu, eu quero ser igual esse cara aí. Assim também foi com o Thiago, se estiver nos assistindo, o Thiago da Débora. Foram, assim, pessoas de luz, pessoas de Deus, assim, realmente, que influenciaram o começo da minha caminhada. Pode falar, pastor. Pastor, gostaria muito de entender como de ouvir a voz de Deus. Nós sabemos que no Antigo Testamento Deus conversava de fato com um homem chamado Moisés. Nós sabemos nos dias de hoje. Temos através da Bíblia uma revelação, uma voz que se escuta, sente no coração, na alma. Como funciona? Porque o Senhor falou aí de uma categoria que traz segurança, mas eu preciso entender como é que é isso. Também os irmãos que estão do outro lado precisam entender. Também, de repente, eles têm vontade, mas não sabem como funciona, como chegar até lá. Então, o pastor que já está nesse patamar, nesse nível, acho que o pastor é mais apropriado para estar falando sobre esse assunto. Legal, muito interessante essa pergunta. O senhor perguntando, eu me lembrei de Samuel também. Quando Samuel ainda era jovem, e Deus o chamava, mas por ele não entendia, ele não compreendia que era Deus que estava o chamando. Até que ele se direcionou ao sacerdote Eli, certo? Perguntando, me chamaste? O sacerdote Eli entendeu, a gente resumindo aqui, que era Deus que chamava o menino. E disse, quando ele te chamar, você dirás, fala, porque o teu servo ouve. Meu Deus. Então, para os jovens que estão iniciando a sua caminhada na fé, a melhor forma de eles entenderem a voz de Deus é ouvindo os mais velhos. É buscando experiência com quem já teve experiência com Deus e ainda tem. É o ponto inicial. Porque antes de eu começar a entender Deus falando comigo, eu ouvia pessoas que tinham experiências, pastores mais velhos, pessoas que teve experiência sobrenatural, de ter visões celestiais. Quando eu comecei a ouvir essas pessoas, eu falei, eu também quero ver, eu também quero ouvir, também quero entender como que é isso, como que Deus fala comigo. E minha mãe, ela foi um ponto, uma base principal na minha vida. Ela disse, Eric, você quer ver, você quer ouvir, você quer sentir, você precisa orar, você precisa buscar, você precisa renunciar. E aí Deus vai começar a falar diretamente com você. E sobre Deus falar, ele tem diversas formas, multimaneiras de falar com o seu povo. Muitas das vezes a gente não consegue compreender. Ultimamente Deus tem falado muito comigo de uma forma, pastor Caio. Maravilha. Eu converso com a minha esposa, eu sempre vejo o número 66. Se eu aumentar o volume da televisão, para no 66. Meu Deus. Se eu olhar o número de curtida aqui de um vídeo, 66. Se eu olho a bateria dos... Ó, 66. Oxi! Olha a bateria aqui do celular. Meu Deus do céu, mano. 66. Ó, confirmação. Eu vou falar em mistério! É ao vivo isso aqui, gente. Sem brincadeira, ó. Dá pra mostrar ali, ó, na tela? Ó. Que câmera. Então quer dizer que Deus tá falando, então. 66, ó. Olha aí, ó. Meu Deus! Dá pra ver aí, Carol? A bateria aqui do celular. Não, mas tá. Talvez não dê pra ver que é um pouco disso, mas dá pra ver, dá pra ver. 66. Eric, deixa eu te perguntar uma Ó, coisa. até pegou fogo aqui agora. Pode falar, mano. Então, Deus fala comigo dessa forma, ó. Sempre eu vejo o número 66. Do Olha nada, só. assim, ó. Curtidas, 66 curtidas.
aumenta o volume da televisão, cai no 66, eu solto assim, 66. Às vezes eu olho para algum lugar, eu vejo o número 66. E esse 66 eu sei aonde que eu encontro. Não, onde que é? Isso 66 livros. 66 livros. É Deus me chamando para ler mais, para meditar mais nas escrituras, porque é aqui onde eu entendo perfeitamente a voz de Deus. Meu Deus. Eric, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou em relação a sua mãe, que ela te deu alguns indicativos, algumas sugestões. Eu não sei se o senhor se sente confortável a falar a respeito, mas eu gostaria muito de saber, então, qual é a sua jornada com relação à oração, com que frequência, como o senhor faz, se é de manhã, de tarde, de madrugada, leitura da Bíblia, se é esporádico, para fim de que Desperte o desperte desejo, o né? desejo das pessoas. Dos ouvintes. Certo, vamos lá. A gente foi criado na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Você conhece que de uns anos atrás sempre foi considerado um ministério de muita oração, muito poder. E rígido, por sinal, né? Rígido. E a gente foi criado na Deus é Amor. E aí, na adolescência, eu tinha me desviado, mas retornei para a igreja, para a presença de Deus, querendo ter um relacionamento pessoal com Ele. Então, eu já sabia mais ou menos da pegada. Minha mãe sempre falando para mim, ó, você tem que renunciar. Na época eu tinha um Play 2. Eu tinha um Play 2. Eu renunciei o Play 2. Parei de assistir televisão. Meu Deus. Parei com muitos hábitos. E foi a forma que a gente aprendeu. E teve uma mudança significativa Teve. através dessa renúncia. Teve o resultado que eu tive foi de glória, de unção, de poder. Claro que Glória a Deus. sempre orando, jejuando. E a forma que a gente buscava, na época era o saudoso missionário Davi Miranda estava vivo, né? Ela deixava o radinho ali com um copo de água, aí ele sempre orava meia-noite. Então, a oração da meia-noite já era um carimbo ali, ó. A gente, meia-noite, já estava com os joelhos no chão, orando, às vezes 30 minutos, 1 hora. Só que eu sempre queria mais ali. Na minha adolescência, ficava 1 hora. Quando aguentava 2 horas de oração, então já era normal, natural. E nisso, só um detalhe aqui também, é que quando eu comecei a orar, eu não aguentava orar 5 minutos. Mas eu lembro de um pastor que ele falou, começa orando 5 hoje, amanhã você vai conseguir orar 10. Olha aí. Aí você vai aumentando. Olha Você só não pode parar de orar. E eu comecei. E conforme eu fui orando, pastor Davi, 5 minutos, 10 minutos, 20, 30, parecia que era rápido. E quando você sente a presença do Espírito Santo, 2 horas não é nada. Não é nada. Não é nada. Você ora tranquilo. Claro que hoje eu não consigo orar da mesma forma que eu orava antes. Porque quando a gente é solteiro, a própria Bíblia, a palavra diz, solteiro cuida das coisas de Deus. Como agradar a Deus. Falei isso mais cedo hoje, né? Foi, né? Falamos isso. Olha aí, ó. E E o os casado cuida das casados, coisas de casado. então eu tenho responsabilidades que eu não posso abdicar dessas responsabilidades, mas eu continuo orando, continuo buscando a Deus da minha forma, hoje com a minha pouca força, mas com muita experiência. Maravilha, maravilha. O Eric falando disso. Eu vou falar de coisas práticas que nós vivemos. E eu sinto falta disso, mesmo entendendo que hoje as responsabilidades da vida de casado não permita que nós vivamos da mesma forma. Mas sabe aquelas amizades que te aproximam de Deus? Cara, a gente se reunia, era oração. A gente se reunia, era jejum, era monte. Foi um tempo que eu vivi experiências com Deus. Mas então, tem isso, mas não. é muito importante para você que está nos ouvindo, procurem amizades que te aproximem de Deus. Tá aqui, né? Ó. Procurem amizades que te aproximem de Deus. Procurem amizades que vão fazer você orar, ler Bíblia, vão fazer você jejuar, vão fazer você estar dentro da igreja, vão fazer você querer sentir e ser renovado pelo Espírito Santo, cara. Eu sinto muito falta, o Guga, o Fábio. A gente ia pro monte, Nossa, lembra? meu Monte, Deus do céu, vigília. A gente não dormia, Marão. Não dormia. Não dormia, pastor Davi. Marão, ó, era sexta-feira, vigília da Deus e Amor do Casa Grande. Eu Aí, frequentei. consagração no Parque Santa Cecília dos jovens. Aí, sábado à noite, monte. E depois já tinha escola dominical, depois já tinha o culto. Eu só sei que eu entrava na igreja assim, parecia que eu tava entrando no céu. Tava levitando. Quando
quantas vezes Deus usou o Eric pra falar Ô, comigo? pastor Oh, Caio, meu Deus e do céu. nessas aí eu já teve vezes de eu ficar 3 dias acordado. Que ia pra Monte, o Gustavo, o irmão Gustavo, que você citou, é presbítero Gustavo, grande Hoje é amigo, Gustavo, né? grande Presbítero. amigo, um abraço aí pra ele, pra família dele. Presbítero Gustavo, a gente orava muito, buscava muito, a gente ia pro monte todos os dias de É show manhã, de bola. era bênção demais. Então, final de semana já era repleto, só Deus, era só Deus, Só presença. só presença. Eric, você falou aí sobre seu relacionamento com a Deus e Amor. Deus e Amor pregava muito a respeito de dons de revelação e dons de cura. Eu adquiri alguns desses dons. Olha, eu fiz um propósito com Deus no monte, a gente falando de buscar, porque eu via e eu queria viver isso também. E eu sabia que para poder viver isso, eu tinha que orar, buscar, se entregar a Deus. O apóstolo Paulo até fala sobre isso, né? A gente judia da nossa própria carne, para a gente poder ver a glória de Deus através do jejum. Você sofre ali. E eu buscava e queria ver isso. Eu fiz um propósito no monte que se chamava assim, dispenseiro dos mistérios de Deus. Meu Deus. Eu falei, Deus, eu quero ser um dispenseiro dos mistérios, aquele que tem acesso à dispensa dos mistérios de Que Deus. benção, que benção. Nesse propósito, pastor Davi, eu vivi, eu tive experiência pessoal com Deus. Alguns que estão assistindo vai confirmar isso. Orei uma vez em uma casa e o Espírito Santo falou assim, ó, tem demônios escondidos aí nos objetos, nas louças. E eu convicto, porque não tinha dúvida nenhuma quando Deus falava comigo. E aí eu falei, aí Deus começou a mostrar os objetos para a dona da casa, para os presentes que estavam ali. O Gustavo estava presente, Meu Deus. o John, que é o primo dele, estava presente também. E aí foi um ponto forte que eu vivi, que Deus falou assim, ó, tem um que está escondido em uma dessas louças aí. Quando você chamar, você orar, ele vai se manifestar. Aí eu orei, eu falei, onde que você está escondido? Tinha um jarro lá no armário, e só o jarro deu uma volta assim, ó, sem ninguém mexer. Ele deu uma volta e parou. Aí todos que estavam presentes na casa falaram assim, olha ali o jarro, eu vi, atemorizado. Meu Deus. Um dos pontos que eu vivi, uma das manifestações, fora outras, eu olhei aquilo ali e falei, Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Eu fiquei feliz por ver aquela manifestação, dentre outras também. Não, conta daquele dia do Parque Santa Cecília, que um jovem foi batizado no Espírito Santo. Um jovem que você conhece. Ele tá falando dele, Tá falando dele mesmo. Tá falando dele mesmo. Tá falando dele mesmo. Ó, eu preguei, eu sei que Deus derramou a glória lá e todo mundo tá dando lugar pra mim, ele já era batizado. Mas naquele dia Deus batizou ele com o Espírito Santo. Então hoje Foi é mesmo. esse vaso ser desemborcado, né? Tá do lado do profeta aí, do homem de Deus. E assim, pastor Davi, sobre dons, eu não sei se eu adquiri, mas eu sei que para o dom funcionar é um combustível, oração e jejum. Se não orar e jejuar, os dons não são manifestos. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, você tem mais autoridade e legalidade para usar os dons do Espírito Santo. Tanto que demônio se manifestava de monte. Muitos demônios se manifestavam sem eu colocar a mão. Eu vejo algumas pessoas orando, coloca a mão assim, joga para lá, joga para cá, manifesta. Mas quando o poder de Deus ele tá sobre a sua vida, o demônio não aguenta. Lembra do Gadareno? Jesus pisou, ele já veio correndo. Quando Jesus chega, ele já se manifesta. Ele já veio O que correndo, você já quer? se manifestou. O que você quer comigo? Isso, então assim, muitos demônios se manifestavam sem eu colocar a mão. Na minha rua, uma vez eu passei na rua, o pessoal tava fumando ali. Lembro desse testemunho. Você lembra? Lembro. O pessoal tava fumando droga ali, e aí eu passei, a menina manifestou na hora, assim, E aí o pessoal que tava junto com ela fumando, ficou assustado assim, aí eu voltei, eu tava indo pro monte. Voltei, estendi a mão, repreendi, e ali foi uma porta que eu comecei a pregar para todos eles, e fui ganhando respeito. Que bênção, Então, que maravilha. Vocês estavam bem acompanhados, hein? Foi. Olha, Varão, eu sou suspeito de falar, pra Era não um rasgar grupo seda, de super poderosos. assim como eu rasgo seda pra você também, Aí o senhor né? pegou Na pesado. questão. Mas assim, buscávamos
Eu lembro que teve uma vez que eu saí daqui com o Vitor, era a Copa do Mundo. A gente saiu de bicicleta pra ir lá pro São Roberto pra orar. De bicicleta para ir orar. Era a Copa do Mundo. O Tava Vitor- frio? Tava chovendo? O Vitor sempre enfatiza isso. O povo gritando gol e nós gritando glória no monte. Renunciou a Copa pra buscar. Então, acho que Deus, ele, assim, nos impulsionou. Eu tenho muitas boas lembranças do meu tempo de mocidade por conta dessas experiências. Muitas boas lembranças. Algumas de risadas no quarto e a minha mãe brava. Porque nós chegávamos das vigílias e aí a minha mãe tava descansando, mas ela sempre deixava uma comida preparada pra gente. Um beijo pra mãe do Caio aí, A viu? gente... Falar em beijo e abraço, eu A quero mãe do aí Caio. considerar os nossos irmãos que estão nos assistindo e insistiram pedindo o link aí, por exemplo, a professora Cris da nossa Escola Bíblica Dominical, professor Ivano, um grande abraço. Vocês moram no nosso coração, glória a Deus. A minha câmera é aquela lá. Queridos, a paz do Senhor, muito obrigado. Vocês são bênçãos nas nossas vidas. Então, tava comendo e a gente comia e ia descansar. Às vezes porque geralmente o Eric ia pregar no sábado de manhã na congregação e como eu morava na rua da igreja, a gente já dormia lá. Só quem falou que a gente dormia? Não dormia. Era uma risadaiada, uma conversaiada. E aí minha mãe pedia, para com o barulho. Para com o barulho. Daqui a pouco ela se pesava, ia lá, gritava, a gente parava de novo. Mas daqui a pouco continuava, enfim. O meu tempo de mocidade foi um tempo muito bom. Deus colocou bons amigos na minha vida. Me ajudou muito a crescer espiritualmente. Me ajudou demais. Muito mesmo. Eric, agora nós vamos entrar num segundo assunto. Conhecemos um pouco você, esse ministério, tá aqui também acompanhado do Natanael, acompanhado da sua esposa, tá ali também uma mulher de Deus. A próxima convidada do Davar Podcast Glória, aí sim. vai ser bênção. Ou seja, eu vou voltar. Mas Já garantiu, tá garantido. a volta. Já garantiu. Mas, não eu, mas você que é um grande pregador, prega faz muito tempo, em vários locais, como é que nós conseguimos dividir isso hoje? O lar e o ministério. Sim. Ô, Caio, Pastor Caio, antes de responder essa pergunta, eu quero só voltar um pouquinho Pode ficar à na vontade. pergunta anterior, que o pastor Davi falou sobre o poder, né? Antes a gente vivia muito isso. E por que hoje nós não vivemos? Eu sei que a busca não é a mesma, mas isso me lembra da mulher do fluxo de sangue. Interessante o texto. Todos estavam ao redor de Jesus, apertando. Quando Jesus para, né? Quem me tocou? Quem me tocou? E aí eles começam, né, a falar, não, mas a multidão te aperta e te oprime. E Jesus disse, quem me tocou? A pergunta é quem me tocou, não quem apertou. Certo. Porque eu senti que de mim saiu virtude. Então as pessoas que estavam apertando Jesus não receberam a virtude, mas a virtude estava lá. O poder estava presente entre eles, mas eles não sabiam acessar esse poder. Eles não sabiam como liberar a virtude de Jesus. E a mulher do fluxo de sangue, ela dá uma aula para nós aqui. Hoje em dia você não vê o poder se manifestar, não é porque não tem poder. Tem poder, tem presença do Espírito Santo. Ele está lá para liberar a virtude. Mas o problema é que a geração de hoje, eles não sabem acessar uma geração antiga. Eles acham que orar demais não precisa, porque Deus ouve 5 minutos, que vale é o seu coração, não a intensidade, não o tempo. Certo. Então, assim, o poder está presente. Só que nós precisamos saber acessar. E a mulher, ela tocou na orla, e na mesma hora foi liberado a virtude de Jesus. Então, hoje em dia, não mudou. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente. Tem um segredo nessa mulher do fluxo de sangue, e eu acho muito interessante e válido de compartilhar. Todo judeu, assim como Jesus era judeu, ele tem uma vestimenta específica. Talit, kipá, e também tem o cordão das orações, que é o tzitzit. Quando a mulher vai tocar, a palavra orla do texto indica para o tzitzit, que era o cordão das orações. Porque ela lembra de uma promessa que há em Joel, por aqueles cordões viria a salvação.
Então ela toca pensando que tá tocando na lei e que a lei vai trazer pra ela a cura, mas ela encontra com a graça. A graça. Ela encontra com o mestre e aí ela é curada. É um segredo Glória muito a Deus. interessante que você pode estudar e é relevante. Então vamos lá, vamos voltar agora. Agora eu preciso saber de você. Porque Sim. eu, assim, não vou falar das minhas ideias, do que eu acho sobre esse assunto, mas fica a pergunta novamente. Para quem prega bastante, tem suas agendas, ainda que administre elas, como é que a gente pode balancear ministério, pregação, preparo para pregação, casamento, esposa, filho? Caio, isso, pastor Caio, pastor Davi, isso foi assunto da escola bíblica dominical já de alguns anos, que era sobre Deus e depois de Deus. Família, depois eu, depois igreja. Só que eu até questionei, eu falei assim, eu acredito que está errada essa colocação. Por quê? Primeiro lugar, Deus, acima de tudo e acima de todos. Segundo lugar, eu venho em segundo lugar. Porque eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem. Porque antes de eu ter uma família, eu já existia. Então, através de Deus, aí veio eu constituir uma família. Por que eu me coloco em segundo lugar? Porque a minha esposa precisa de mim. Olha aí, hein? Meu O Deus! meu filho precisa de mim. Jesus! Se eu não puder cuidar de mim, eu não vou conseguir cuidar da minha família. E se eu não conseguir cuidar da minha família, eu não consigo cuidar da igreja, das coisas de Deus. Então, é um processo. Deus, eu, minha família e o ministério. Antes era Deus, eu e ministério. Agora é Deus, você eu sua e minha família. Porque tem muitas pessoas que colocam a família acima Thalita já deu uma dele. risada ali já. Ela deu uma risada ali. Ó, Não, tá incluída nos planos. eu não sei se vai Tá ser incluída, se vai tá incluída. soar um pouco polêmico, mas assim, se um dia eu morrer, você acha que a Thalita não casa de novo? Uma moça Casa bonita não, dessa? casa não. Casa Uma não. mulher Casa bonita não. dessa aí. Não. Hein, Thalita? Dá um sinal aí, Thalita, pra gente saber. Casa não, né? Eu sei que o A Natanael Carol fala pra mim que não vai casar mais. Eu não sei Não se é vai por trauma ou por amor. E aí, Carol, entrou no estreito. Mas assim, não vai ter outro você, Caio. É verdade. Você tá entendendo agora o porquê que eu falo? É Não vai verdade. ter outro pastor Davi aqui. Não, o senhor é uma pessoa única. Então, por isso que a gente coloca Deus em primeiro lugar. O senhor precisa estar bem para cuidar da sua casa, para cuidar daquilo que foi designado por Deus. E aí você consegue dividir, certo? Você consegue dividir ministério, família e fazer um pouco de tudo. Ó, nós temos diversas perguntas aqui. Pastor Ó, o pessoal. Leandro, Caio é professor. Shalom, Haver, Yevarichicha Adonai Veishmichecha. Leandro. Mas tem aqui o Danilo Mendes. Pergunta pro Eric quando ele pregou sobre o boneco de barro na vigília do Colônia na pandemia. Tem mistério aí? Misericórdia, o boneco de barro, essa é Boneco forte, de hein? barro. Hã? Essa do boneco de barro aí Meu é, Deus do céu. Essa do boneco é de- sobre Adão. Eu preguei sim. sobre Adão. Olha aí. Gênesis, quando formou Deus o homem Meu do Deus. pó da terra. E eu acho interessante a forma que eu estudo, né? Eu acredito que é a ciência da palavra. A forma que Deus me faz enxergar o texto. Eu prego simples. A minha pregação ela é bem simples. Eu não sou tão profundo igual o pastor Caio, Ah, né? começou. No grego e tal. Começou. Ah, Mas eu fui prego pregar. Como é que é aquela igreja lá simples. que o seu pai ajudou a construir? Meu A pai, Dembuguaçu? o meu pai construiu? Não sei, acho que o Júnior Não falou é pra mim. de Bugaçu, não. Cidade de Deus, Bugaçu. Isso, então, fui pregar lá. Tava, né? Busquei a Deus, jejum, oração. Quando eu chego lá, quem tá lá? A esposa do Eric. Eu falei, eita, meu Olha pai aí. do céu, como é que eu prego Não agora? era nem eu. Falei, meu Jesus Cristo. E aí, Pode falar, pode falar. O Adão, Então, o Adão. O Adão, é tipo Fala. assim. Não comer não, já comi antes de Coloca sair de isso casa. aí, é Não quer não? Não quer não? Não, Vai, vou pode mer- falar. Momento do vou mergulhar judeu. na Pode Bíblia falar, aqui. pode falar. Eu enxergo o texto, isso aqui já fica uma lição aí para quem é pregador. Você enxergar o texto de uma forma simples.
E às vezes a gente complica o texto para receber a revelação de Deus. Só que é simples. E eu trago essa lição aqui pensando numa criança. Meu filho tá aí, o Natanael. A criança, ela chega, ela vai perguntar assim, o que é isso? Você vai falar, isso aqui é uma caneca. Ele não vai parar por aí. Ele vai falar, mas pra quê? Ah, pra colocar a água, um café. Mas Sinal, pra tá quê? precisando de água. Mas pra quê? E conforme ele vai perguntando, vai sempre tendo uma nova resposta. Então o texto é a mesma coisa. Quando você lê o texto, você pergunta: por que formou Deus o homem do pó da terra? Aí a pergunta que eu fiz foi: por que homem? Aí o Espírito Santo vem e fala conosco. Adão, ele nunca foi criança. Já nasceu adulto. Já veio pronto. Adão não sabe o que é ser um adolescente. Adão não sabe o que é ser um bebê de colo. Adão não teve, vamos dizer, infância. Ele veio pronto. Homem. Formou Deus o homem. Então o boneco de barro era um homem. Olha Pronto que e profundo isso formado. aqui. Isso. Só precisava de vida. Mas por que homem? Aí Deus vai desenrolando. Por que Deus fez o jardim? Deus precisava de alguém para dar nome aos animais. Deus precisava de alguém para governar. Então, para cuidar do que é de Deus, Deus não precisava de um menino. Olha aí. Deus precisava de um homem. Meu Deus. Foi a mensagem que eu preguei lá. Meu Então, Deus. por que formou Deus o homem? Adão não é criança, Adão é homem. Porque para cuidar do que é de Deus, não pode ser menino, tem que ser homem. Olha Então, só. estava convidando, Vou chacoalhando anotar, a ser anotar, homem. hein? Vou anotar Isso. e vou usar. Então, Deus precisava de um homem, não de um menino. Olha aí, Davi. Menino, você é na adoração. Mas, e na sua casa? Você tem que ser homem. No desempenho. No desempenho, você Na tem que ser manutenção. homem. Na manutenção, no chuveiro, você tem que trocar o chuveiro. Tem que ser macho. Tem que ser varão, varonil. Isso. É. Então, assim, Adão não foi criança, nunca foi criança, ele nunca passou por esse período. E aí foi essa revelação que Deus me deu e eu entreguei lá. Outro ponto também, ó, os pregadores vai ficar tudo aguçado aí. Meu Deus. Jesus falou assim, ó: Pai, graças te dou, porque revelaste essas coisas não aos sábios e nem aos entendidos, mas revelaste essas coisas aos pequeninos, às criancinhas. Aqui está a resposta do que eu acabei de falar. Quando você vai ler a Bíblia, você nunca pode ler a Bíblia como um entendido. Ela não precisa de um entendedor. Ela precisa de alguém que quer aprender a Bíblia. Ela é autossuficiente. Quando você vai ler a Bíblia, você não pode ler a Bíblia como sábio. Ah, eu já conheço, eu já entendo, eu vou abrir aqui. Não. Você tem que ler como criança. Você olhar a palavra de Deus e falar: mas por que o Senhor disse isso? Mas pra quê? Letra por letra. E através desse porquê e pra quê, Deus ele vai construindo um caminho de revelação que ele não dá nem aos sábios e nem aos entendidos. Aonde você ouviu falar isso aqui de Adão? Não, nunca ouvi falar. Porque Deus não dá aos sábios nem aos entendidos, mas aos pequeninos. Quando lê, tem que ler como uma criança. Por isso que eu falo, prego simples, mas é um simples que eu trago com algo que Deus já me revelou ali. Agora, ministrações. E aqui fica a pergunta para os dois amigos meus que estão aqui na mesa. Qual o tipo de ministração que vocês costumam usar? Fica para qualquer coisa que ele responder. Pastor Davi? Pastor Davi, eu já falei Não, muito. sou entrevistado de hoje não, é contigo. Então manda, Eric. Eu gosto muito textual, expositiva. Eu fico preso no texto, certo? É muito difícil sair do texto ali, do propósito. Quando eu começo a pregar, eu não gosto de ficar pulando. Eu tô falando de Adão, eu vou sair de Adão para falar de outra pessoa, fugindo do tema principal. Eu gosto muito de frisar o tema principal. Uma mensagem que eu prego, eu falo, tem a da cruz. Da cruz também eu recebi ela como uma criança. Beleza. E a da cruz tem a de João, de Maria, quando ela chega e está sentado lá à mesa, Jesus, os discípulos e Lázaro. Essa mensagem eu prego, eu fico preso ali ao texto, também temático,
certo? Porque a mensagem temática, ela te dá muito Muita recurso, liberdade, né? muita liberdade, você busca, você fica preso àquilo e vai trazendo muita informação, muito conhecimento dentro de um assunto só. Pra quem não sabe, existem 3 tipos de sermões que se usa: sermão temático, sermão expositivo e o sermão textual. Sermão temático é quando você tem um tema e dentro desse tema você tem a liberdade para buscar qualquer versículo bíblico aplicado ao tema. O sermão textual é quando você vai pregar dentro de um texto, você não vai fugir daquele texto, porém com liberdade de buscar referências bíblicas que apoiam o texto. E o sermão expositivo, que é o que eu menos uso, acho muito difícil, é o sermão em que você vai pregar um texto explicando versículo por versículo do texto, preso somente fechado ao texto. Para quem não sabe, fica aí a via de regra e conhecimento. Aí, ó, Pastor Caio, show de bola. E aí, Davizão? E você? Você prega mais temático, mais textual, mais expositivo? Uma frequência, mas a mim eu me dou melhor é expositivo. Na expositivo. É a que eu menos uso. Sério? As minhas mensagens são 99% textuais. O sermão expositivo, ele não me dá muita liberdade. Não que seja uma via de regra, mas não deixa de ser também. Ele não dá liberdade. Mas é diferente, você prega para doutores. Isso, Você Varão. prega para doutores. Aí, Varão. Você vai pregar Quem pra- sou eu, Eric? Fala pra ele, Olha aí, ó, Varão. Deus colocou entre os Eu príncipes. eu não tô no saio de beabá. dentro de casa para pregar. Eu prego na comunidade. Ah, o microfone do Davi Comer, próximo tá longe. da... Rapaz, não, assim. O volume dele tá alto aí? Coloca Na meu mesa? volume. É que ele fica de Coloca lado, né? meu volume. Ah, tá. Então o senhor tem que ficar Tá aí bom, mas reto. na minha cara também não dá, né? Não. É só pro senhor ficar Sim. reto ao microfone, não ficar de lado assim, né? Correto. Vamos lá. Então, Toca o barco. o que acontece? Eu não uso muito o sermão expositivo, porque você trabalhar versículo por versículo, fazendo as perguntas exigidas para ele, requer, acho que, uma habilidade que eu acho que eu não tenho ainda. Porque aí você vai fazer perguntas para quem o texto está falando, em qual tempo, qual o costume, geografia bíblica, onde é aplicado. Então, eu admiro, acho que o pastor Leandro é um amigo meu, ele é um pregador que ele prega de forma expositiva. Eu fico, assim, embasbacado, porque, assim, é uma ministração concatenada. É maravilhosa. Aleph. O Aleph também, o Aleph é muito bom, E, Eric, voltando aqui para a questão das ministrações, o que um pregador ele precisa ter, Eric, para poder ter uma boa mensagem? O que se faz necessário? Eu quero me tornar eu vi você pregar, me inspirei, e agora eu quero pregar. Eu quero pregar. Quais são os passos? O que se precisa fazer? Vamos lá. Como eu disse, a gente precisa ouvir os mais velhos, certo? Pessoas que a gente se espelha. A gente precisa ouvir muito, ver a forma como que ela fala, como que ela se porta, como que ela pronuncia as palavras, como que ela expõe a mensagem, porque você vai pegar um modelo de pregador, principalmente quem é iniciante. Ele vai se inspirar em alguém. Eu gosto daquele pregador tal. Ele vai se inspirar em alguém. No começo, o pregador quebra muito a cara. Ele acaba imitando o fulano lá da internet e ele solta isso numa congregação e aí aquilo soa diferente. Então, no começo, o pregador que não tem, Já vai. que não tem o auxílio de alguém experiente, ele acaba quebrando muito a cara, até ele chegar num ponto que a mensagem dele é boa, que as pessoas gostam de ouvir ele, independente se que às vezes as pessoas confundem muito. Eu gosto de ouvir palavra que é de bênção, que não vai falar sobre o meu pecado. Não, eu gosto de ouvir mensagens que Deus fala. Quando Deus fala com a igreja, independente se for repreensão ou não, a igreja sabe que é Deus que está falando. Dependente da minha reação, eu sei quando é Deus que está usando o pregador. E quem começa a pregar, ele precisa, básico, orar, jejuar. Básico, orar e jejuar. É o Ela não tempero. começou fácil. É o então. tempero. É o básico. É o básico. Bem facinho. Se o básico é Tem esse. muitos pregadores que prega
com o chat GPT. Você sabe disso, né? Hoje em dia, né? É. Tem muitos que Meu Jesus. pega mensagem lá da internet, tudo Hoje tá pronto. mais fácil, né? Tudo Tá mais prontinho. fácil. Só que aí Nós a temos 20 gente... minutos? 20 minutos, Misericórdia. Que passa rápido, passa 20 minutos só. Meu Deus Nem do comecei a falar. céu. Pode falar, mano. Ó, eu tava conversando com o pastor João. Um abraço aí, pastor João. Ele é diretor do Colégio Betel. A gente tava conversando sobre isso. Hoje em dia, muitos pregadores sabem falar do texto, mas eles não trazem a revelação do texto, que é algo que é dado por Deus. Então, tem muitos pregadores que falam, sabe expor bem a mensagem, mas ele não tem uma boa aplicação, que é o que eu prezo muito. Pessoal. Quando você tem uma explicação e traz uma aplicação na mensagem, que é a revelação de Deus. Ponto-chave. Ele traz a aplicação que vai falar com você, vai falar sobre a sua vida, é o ponto-chave aonde Deus fala com o seu povo. Então ele precisa ter uma boa explicação. E quem está começando, Caio, tem que colar com quem sabe, porque se colar com quem não sabe, Ou seja, com o Eric. vai sofrer, vai sofrer. Eu já vi pregadores desistir da chamada, porque começou naquele gás, parou porque o espelho dele estava quebrado. Ele foi se refugiar ou pegar como referência pessoas que não tinham uma boa exposição. A irmã Cris é a Olha aí, filha a do Cris. pastor Davi aí. A professora, É a nossa professora da Escola Bíblica Dominical. É uma mulher que desenvolve muito bem biblicamente. Também o convite para ela já está estendido, né? Só para marcar a data. Ela fez uma pergunta pro senhor, viu, pastor Davi? Pra mim, Olha aí, eita, hein? meu Deus do Vou céu. direcionar pro senhor, hein? Vai Olha lá, vamos lá. Já que falaram aí sobre dons, podemos dizer que a intercessão é um dom? Deus escolhe algumas pessoas específicas para essa prática? Acho que ela está pautada lá em 1 Coríntios 12, né? Pastor, eu não considero que seja um dom, isso é uma necessidade. Então não é um dom. Tem uma pessoa que é chamada só para ação, não é um dom. Não. Orar é um dever de todos, né, Todos pastor? nós somos. E claro que tem algumas pessoas que vai ter mais isso, mas não necessariamente é um dom. Ó, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 em diante. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, é concedida a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagre, a outro, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, capacidade de interpretar as línguas. O que seria esse dom da fé, então? Que é o pistis do grego koiné. O que seria essa fé? Legal, né? Essa pergunta. Né? Ah, pastor. O que seria essa fé? O A dom da convicção da verdade. Interessante essa pergunta, porque a gente fala de fé, a gente tem aquela fé que sem fé é impossível agradar a Deus, você precisa ter essa fé de acreditar em Deus. A fé de milagres, acreditar que Deus opera milagres. Então eu acredito que esse dom da fé, ele está baseado mais na questão dos milagres. Talvez eu esteja muito raso aqui na minha explicação. Sei que tem outras pessoas que vai explicar muito melhor do que isso. Essa pergunta aqui foi bem... Ó, por que eu digo isso? O que é o ato da oração? Agora... Vamos pegar ele de forma crua, na forma aqui. A oração é quando você ajoelha ou não. Vou pegar por padrão o joelho, certo? Fecha os olhos ou não e começa a falar sozinho, em voz alta ou não. Enfim, vou pegar um escopo de alguém que ajoelha e ora. Começa a falar sozinho. Mas por que sozinho? Ou não é sozinho? No entendimento de nós cristãos, a oração ela é um ato de fé. Porque nós falamos acreditando que Deus está nos escutando. Se a oração é um ato de fé, e nós temos o dom da fé, será que não se coliga? Houve silêncio por 3 minutos. E aí, será que não se coliga? Eu não sei se eu errei demais ou se eu fui para algum lado que os irmãos não concordam, mas estamos aí, vamos discutir Então, o assunto. assim, ao seu ver, quem ora Tem fé. tem o dom da fé. É.
Pô, a oração, ela é um ato de fé. Sim, com certeza. É impossível agradar a Deus sem buscar Ele, acreditando que buscando Ele, Ele é fiel para nos recompensar. Então exige Fé. É. Mas existem vários tipos de fé. Eita, agora eu quero saber. Então. Fala aí. A questão. Destrinche o cordeiro. Por exemplo, tem fé relacionada ao saber e fé salvífica. 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 Acreditar de que Jesus é diferente de uma fé de crer em. Então, acho que isso, não seria tipos diferentes de fé. Acho que o que engloba toda a fé é isso. Acreditar, né? Basicamente é o acreditar. Mas por que eu coligo a oração à fé? Não tem como você orar se você não acreditar que Deus está escutando, cara. Sim. Não tem. É um ato de fé. Isso é Ué, se não, é em vão a oração. falar com quem você não Se vê. a gente não acredita que estamos orando porque Deus está nos escutando, Mas todo aquele que ora tem fé, não tem pessoa que vai orar que não tenha então fé. aí você há de concordar comigo agora que a oração pode estar incluída no dom da fé. A oração está, claro, todos que oram. Então não, ganhei pra todos- Jesus. não, Aleluia. todos nós sabemos que todo aquele que ora tem fé, o que reza tem fé, Olha aí. Olha aí. Bom, o então, que pede alguma coisa para alguém tem fé. ô Cris, tá respondido aí o vosso pastor. Acabou de falar aí que sim, o dom da fé está Então- incluso na oração. Tá bom? Pastor Leandro Saraiva. Olha lá. O dom da fé tem a ver com a capacidade de acender a fé do outro e, através desse dom, fazer maravilha entre o povo. Então, Pedro, em Atos 2... Opa, você Olha entendeu aí. onde eu quero chegar já, né? Já. Você entendeu, né, pastor Javi? Porque através dele, do ato, o que aconteceu? Isso me lembra também de Pedro. Pedro, quando tu te convertestes, confirma isso entre teus irmãos. Fé. E realmente, né, quando você se converter, epístrafo, né? Confirma isso em teus irmãos. Fortaleça os seus irmãos na convicção que você recebeu de Deus. Olha que maravilha. Eu vou falar em mistério. Fala aí. Glória a Deus. Fala aí. Fala. Aleluia. A gente já começa com aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Eu quero ver aquela lá, vai. Os irmãos do Israel de Deus. Carol vai saber do que eu tô falando. Escola Bíblica Dominical. Aí eu dando ensino. Daqui a pouco, dando ensino, eu soltava uma rajada de linguiça, irmão. Porque é gostoso demais falar da palavra de Deus. Eu fico assim. Teve uma vez que eu ia pregar sobre os 2 discípulos da Caminho de Emaús. Nossa, esse é forte. Eu amo essa mensagem. Eu amo também. E aí eu tava estudando ela no quarto, eu comecei a chorar. Aí a Carol veio no quarto assim, o que foi, menino? O que você tem? Eu não sabia muito explicar pra ela, porque, assim, não tinha muito o que explicar. Eu tava lendo o texto e, pô, eu até arrepiei. Meu Deus do céu. As barbas arrepiou. Calma aí. Calma aí. Arão. Eita. Arão. E o que eu respondi pra ela foi assim, Deus é bom, porque eu senti a presença do Espírito Santo só por ler o texto. Já aconteceu com você isso aí? Já, muito. Já aconteceu isso aí, Davi? Chorei Não. no Conta aí, Daniel, conta aí. quando eu li Daniel. Ele teve as visões lá do anjo. Chorei muito, muito. Senti a presença de inexplicável, Deus. né? Isso é inexplicável. A Já palavra passou ela por é isso? viva, né? Ela é Eu já viva. passei por uma experiência orando. Agora, lendo a Bíblia, Ainda não. não tive essa Mas, varão, não, orando é tive maravilhoso essa também. Orando magnífica experiência. É muito eu bom. não sei se é um particular de Deus com cada um, mas creio que não. Eu não sei, cara. Quando eu vejo Paulo falando aos Coríntios, tenho passado necessidade de roupa, tenho sido maltratado, e mesmo assim, ele prosseguindo pro alvo, ele fala: vocês parecem que são reis. Quem dera fossem reis para que reinássemos com você também. Mas até agora parece que Deus está nos fazendo escândalo pro mundo e a vocês não. Aí ele começa a falar: tenho passado necessidade de roupa, tenho passado necessidade de alimento, né? Somos maltratados e respondemos amavelmente. Oh, meu Deus do céu. Eu olho para aquele texto, a primeira vez que eu vou chorar. Chora aí. Pode chorar. Eu não sou o Roberto Carlos, mas são muitas emoções. Tô esperando falar de que me nefácia. Vai lá, vai. Vai. Ai, meu Deus do Você tá céu. bem inspirado. hoje. Não, quando eu olho aquele texto, eu senti. A primeira vez que eu li aquele texto, eu senti vergonha.
Eu senti vergonha do cristão que eu me tornei. Eu não sei se é uma cobrança além do alcance. Fica a pergunta para os irmãos: por que cobrança além do alcance? Eu estava falando mais cedo hoje com o pastor Davi sobre a igreja primitiva e sobre a entrega dos apóstolos. Se Cristo é o nosso espelho e se também a igreja primitiva é o nosso espelho, o quão distante da entrega dele nós estamos? Ou não estamos distantes? Da entrega que eles entregavam, daquilo que eles faziam. Totalmente distante. Meu Deus. Pastor Caio, se eu falando isso aí, eu lembrei de uma reflexão. Você tem dó dos cristãos que foram martirizados? Você sente dó, sentimento de dó? Dó, sentimento de dó, não. Tristeza. Dó, não. Tristeza. Certo. Por quê, pastor Davi? Porque eu vejo muitas pessoas, quando leem a história ou quando ouvem falar sobre os cristãos que foram martirizados, se eles olhassem para os cristãos de hoje, eles teriam dó de nós. Meu Deus. Seria ao do céu. contrário. Pega essa sentimento. pedrada aí, Caroline. Aqueles que eram jogados em arenas de leões por Meu amor a Deus. Cristo. E aí, Davi? Aqueles que serviam, né, de zombaria para os reis, né, para os imperadores. Eles teriam sim dó dessa geração. Às vezes as pessoas veem vídeos, veem a história dos que foram martirizados, perderam sua cabeça, foram jogados em arenas de leões. Aqueles que morreram martirizados por amor a Cristo, eles viram a glória de Deus. E os que estão vivos na geração atual, estão vivos, e o leão nem morde. O leão nem morde. Tem mais nem leão. Os domadores de leão. Oh, meu Deus O leão do nem céu. morde. Pastor, Então- você já vê uma diferença, por exemplo, quando pescando, trabalhando, e Jesus fala para eles abandonar tudo e ele para ser pescador de alma deles e vão seguir a Jesus Cristo. Hoje é diferente. Hoje a gente primeiro faz todos os nossos deveres, atividades, para depois tentar conciliar um tempo para fazer a obra de Deus. Já parte por esse princípio. Meu Deus do céu. E talvez por ser assim... irmãos, nós já falamos no começo. Quem é casado, cuide das coisas de casado. Mas, poxa, Pedro tinha família também. Yeah. Né? Assim como eu tenho certeza que muitos irmãos em Cristo também tinham suas famílias. E eu não sei, irmãos. Eu não sei o quão distante nós estamos, se nós conseguimos chegar lá e se há esse lá para chegar. Porque eu reconheço que é maravilhoso o que o Espírito Santo tem feito. Nós temos igrejas, temos ministérios, temos departamentos. A gente tem todo um sistema dentro do Evangelho que funciona, ainda que tenha os seus defeitos, como em todo o sistema tem, mas é algo que é bom. Eu conheci o Evangelho através desse sistema. Mas quando nós olhamos para a entrega da igreja primitiva, nós olhamos para Ananias e Safira, o que aconteceu com eles e o porquê que aconteceu. E hoje nós vemos muitas coisas piores acontecendo. A gente teve a denúncia da Helena Raquel nos Gideões. Sim. Uma mensagem maravilhosa. Uma denúncia maravilhosa. E é claro, é graça, né? A graça, ela é paciente. Mas a graça não esquece. A graça, uma hora ela vai cobrar. Aí, o trabalho da Seara, né? O que você acha, mano? Falou de Pedro aí, lembrando que foi épocas diferentes. Imagina hoje em dia, você no lugar de Pedro, sendo chamado, escolhido por Jesus, tendo sinais, tendo confirmação. Cara, eu não sei se eu iria. Você iria, Você não pastor? sabe? Eu não sei, eu não sei, realmente, eu não sei responder. Acabou já? Meu Deus do céu, já. Calma aí, depois dessa a gente acaba. Vamos tratar isso aqui e a gente acaba. Trata esse pequeno assunto. Você não sabe se você iria? Lembrando porque que eu falar- antes disso, Jesus operou um milagre. Falou, joga do lado direito. Então, pra mim agora seria fácil falar que sim, mas eu teria sido um pouco hipócrita. Por quê? Eu entendo que falar que eu tô me entregando em corpo e alma. Se eu vou me entregar de corpo e alma, talvez eu não lembre, eu não dê a devida importância pra minha esposa, pra minha sogra que tá doente, enfim, pra todo um Sim. contexto que eu vivo. Pro barco, pra rede.
Hoje, se Jesus aparecesse e falasse, Caio, eu vou sim, mas e a Carol? Como é que você vai fazer? Entendeu? Lembrando que era costumes também diferentes. né? Então é muito difícil pra mim responder. E pro senhor, pastor? A resposta aqui que é, a gente tá falando a nível de Brasil, mas tem Sim. países... Hoje eu por não aí. iria, porque eu já conheço o Pastor, Evangelho. tem- Eu ia falar assim, eis o Cristo ali, eis o Cristo aqui. Não vai. Ah, não, tem- sim. tem países por aí que... Cara, Sim, a gente não todos os dias. Estamos no país que tá falando isso. Ah, o pessoal tá falando pro Davi falar mais alto, mais próximo do Estamos microfone. Né? Ele falando- vai ficar bravo. Estamos falando aí de um passado na pavimentação de toda a história do Evangelho, mas hoje temos países em que é proibido falar do poder de Deus e salvação, em que as pessoas morrem, são torturadas. Então tem tudo isso aí que a gente precisa reaver e tomar uma postura de que é necessário aproveitar essa oportunidade que nós temos aqui no Brasil para fazer e fazer direito com essa Sim. liberdade que temos. Maravilha. Meus irmãos, parece que é brincadeira. Mas acabou o tempo? Parece que não. Eu ficaria aqui mais 1 hora falando aqui, tranquilamente, mas... Parece que foi 20 minutos só. Mas eu tô falando pra você que o Rápido, negócio passa rápido. E agora que eu ia começar a falar em mistério, pular num pessoal aqui só, girar... Pequeno é meio fácil. Eita, Agora que o negócio tá agora que esquentando. começou a pegar Pequeno fogo na elefante. seara, eu já ia falar, eu lembro de você orando uma vez que a gente tava orando em Santa Cecília. Você falou assim, ó, segura aí que vai vir uma unção aí agora, tava todo mundo no banco. Aí você pegou assim, colocou a mão no banco assim, daqui a pouco, rapaz. Pensei que nós todos sentimos um choque assim. Lá no Santa Cecília, isso aí faz Meu Deus, muito tempo. muito mistério. Faz Você muito fala tempo. como se fosse um lugar tão distante, né? Santa Cecília aqui do lado. Meus irmãos, eu desde já quero... Em qual câmera eu falo aí, pessoal? Câmera 1, câmera 2, câmera 3, me posiciona. Estamos em qual câmera? Na 2? Ih, então eu quero agradecer... Na 3. Na 3, Na câmera 3. Na 3. Então eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado por nos acompanhar nesse podcast. Até agora nós estamos com 10 pessoas simultâneas. Nós chegamos a quase, se eu não me engano, 30 pessoas simultâneas. Fora os views que, né, entram, saem um pouquinho. Então foi um alcance maravilhoso. Quero agradecer ao Eric, meu amigo, Amém. a sua esposa, pela honra de estarem aqui. Também somos gratos também. Não entendi. 113 visualizações. Glória a 113. Jesus. Glória a Pensa, Deus, hein? 113 pessoas dentro da igreja, varão. É Glória gente, a varão. Deus, hein? Glória a Glória a Jesus. Em oferta. Faz o apelo, Com faz o apelo, alegria. faz o apelo. em nome Vamos de passar Jesus. o Vamos perto fazer uma aí oração no agora. final, o senhor vai orar. Brincadeira, Vai ser bênção. pessoal. Então, agradecer ao Eric, pastor Davi, que é meu companheiro. Nós estivemos hoje de manhã juntos ali também na rádio. Quero agradecer ao senhor. A gente briga, gente. A gente A gente- briga, não. Isso é nível de Você amizade. briga e eu escuto. A gente, Nível mas de assim, amizade. é um homem de Deus, é um homem dedicado à obra, é um pastor que me ensinou muito, então eu sou grato a vocês. Muito obrigado por estar aqui. Com a palavra, pastor Davi, e depois o Eric dando as considerações finais. Queridos irmãos, Não entendi, pode falar, fala aí. Seguir e compartilhar, tá bom, a gente Sim. já fala. Na E na página oficial da VAR Podcast. e se inscrever na página do Davar Podcast. Se inscreve, Isso aí. curte, compartilha lá, ajuda nós aí. A gente tem uma meta a bater e ativa o sininho Toque das no sininho. notificações. Vai lá, Davi. Queridos, a paz do Senhor. Chegamos ao fim. Que pena que acabou. Gostaríamos de falar mais e muito a respeito do poder de Deus, extrair o conhecimento. Tudo isso serve como estratégia para nós, os cristãos novos, convertidos. A minha câmera é aquela lá? Ah, perdão, desculpa. Meus irmãos, Deus abençoe grandemente. Estou a agradecer o pastor Caio, meu grande amigo. Estamos sempre em caminhada, levando a palavra do Senhor. Tendo o prazer de conhecer hoje. Estou conhecendo esse homem hoje. E é como se conhecesse há mais tempo. Gostei muito É muito dessa bom. pessoa. Que Deus em Cristo continue abençoando a ele, o seu ministério, a família dele que está aqui na retaguarda. Meus irmãos, da VAR Podcast. Sempre uma palavra de Deus para o seu coração. Que Deus em Cristo nos abençoe de forma gloriosa. Agora põe na 3 pro Eric lá. Põe na 3 pro Eric. E aí o Eric com as considerações finais. Também quero aqui agradecer ao pastor Caio, ao pastor Davi, pelo convite que me foi feito.
Foi muito bom, muito produtiva a nossa conversa. Tem muita coisa aqui pra gente destrinchar, mas devido ao tempo, Vamos fazer a o gente próximo. vai... Fazer o... Vamos fazer o próximo. A gente vai encerrar. Quero agradecer aí aos bastidores aí, as esposas que estão trabalhando aí, né? A minha esposa que veio, meu filho, Natanael. Aos amigos que eu pedi para compartilhar, para assistir, eu quero que você poste lá também, tá bom? Deus. Compartilha, me marca lá. E Deus abençoe a todos vocês. Amém? Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã a gente já está ao vivo também com o pastor Osmar. É um grande bibista do Ministério Amendoeiras. É de casa, da minha casa. Vai estar conosco aqui. E vai ser uma honra. Lembre-se sempre. Hinematov umanaim shevetachim gam yachad. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos se assentem, vivam em união. Até logo. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד.